muito clara de que a política, a verdadeira política, ela não tinha desaparecido do nosso cenário. Ela recomeçou. Ela recomeçou com toda a sua força. E ela recomeçou criando 3 novos processos que me parecem muito importantes de serem compreendidos. Primeiro, ela criou um novo ciclo de lutas. Segundo, ela criou um novo modelo de mobilização política. E terceiro, ela criou um novo conflito. E eu acho que vale a pena discutir cada um desses 3 pontos. Um novo ciclo de lutas, por quê? Porque, de fato, há 2 coisas absolutamente interessantes dentro da situação brasileira. É a sua articulação, ao mesmo tempo, local e global. Nós estamos repetindo, por um lado, um ciclo de lutas que começou em 2011. E não por acaso, a primeira vez que isso foi ensaiado, quando alguns de vocês participaram dos movimentos de ocupação, certo? Foi lá que se ensaiou pela primeira vez vários slogans que agora a gente está ouvindo. Certo? Isso significava o quê? Existia uma compreensão de um processo mundial de desencanto em relação a uma série de promessas de desenvolvimento econômico das últimas décadas liberais, e uma compreensão de 2 pontos absolutamente centrais, e eles estão aqui presentes mais uma vez. Bem, nosso modelo de democracia acabou. Nosso modelo de democracia parlamentar, esse que durou até agora, acabou. Ele não existe mais. É claro que ele vai continuar, ele pode continuar, mas coisas que acabam podem continuar durante décadas, durante séculos. Mas o que acabou, acabou. Ou seja, não é possível esperar mais nada do que diz respeito a uma experiência realmente democrática através desse enquadro institucional que nós vemos hoje. Então, todas essas discussões a respeito de democracia direta, de construção de uma experiência efetiva de democracia direta, de mobilização a partir de outras formas de organização, de outros arranjos institucionais, isso veio para ficar. Isso pode demorar ainda produzir algum resultado. Porque sempre vai ter alguém que vai falar: não, mas como assim? Como é que a gente vai deixar de governar com o Congresso? Alguma coisa desse sentido. Isso me lembra uma pequena historieta que meu avô contava, que era mais ou menos o seguinte: imagine que um dia você tem uma floresta e a floresta pega fogo. E tinha uns porcos na floresta. E não são a polícia militar. Né? As pessoas descobrem que, afinal de contas, é bom você comer porco assado. Né? Então começa a se desenvolver toda uma série de atividades. Assim, as pessoas ficam esperando para ver se quando um raio cai, porque aí já tem toda uma massa mobilizada para se organizar de todas as formas possíveis para alastrar o fogo e coisas desse tipo. Até que chega alguém e fala: mas Viggs, olha só, por que ao invés de a gente ficar esperando o fogo lá, sabe por que a gente não faz o fogo? Eu falo: não, mas como assim? Que história é essa? A gente montou processos e processos e processos, e você vem aqui falando que não, que você pode fazer uma coisa completamente mais simples, muito mais direta. Não, isso é impossível. Eu diria que o nosso debate político ele está nesse mesmo nível. Mas como não é possível você começar a desenvolver estruturas de participação popular efetiva, de democracia direta, real e concreta, certo? Dentro do nosso contexto? Nós nunca tentamos fazer nada, certo? E não é possível impedir que as pessoas tentem, que as pessoas, por tentativa e erro, consigam construir novas alternativas. Esse era um ponto. O outro ponto era a construção de serviços públicos de qualidade. Todas as movimentações desde 2011 batem nesse aspecto, certo? Quer dizer, aqui no Brasil nós encontramos uma espécie de sintoma fundamental, que eu achei, como o Gregório mostrou, é simplesmente a ponta do iceberg da distorção completa da estrutura tributária brasileira, da maneira como as cidades do Brasil funcionam, da maneira com que nós vamos deixando o poder político ser permeado por máfias completamente obscuras, né, que vão construindo cartéis no Brasil inteiro, que vão desagregando completamente as estruturas de serviço público. Nós encontramos através do problema do transporte público. Os chilenos encontraram isso através do problema da educação pública. Certo? Mas é sempre o mesmo tipo de questão. Ou seja, contra essa ideia liberal, certo, de que você não deve ter um Estado capaz de dar serviços públicos de qualidade e gratuitos para toda a população, para toda a extensão da população, essas pessoas saíram na rua para dizer: não, nós queremos de fato
Porque nós sabemos que sem isso não há desenvolvimento efetivo, não há desenvolvimento real. Então vejam, qual foi a condição que nos colocaram, por exemplo, no que diz respeito aos transportes públicos. Estava vendo umas informações que depois de toda essa pressão começam a sair uma coisa aqui, outra coisa ali. Bem, olha que coisa fantástica. Nos últimos 10 anos o número de passageiros de ônibus em São Paulo duplicou. E o número de ônibus diminuiu. O número duplicou de ônibus, o número de passageiros duplicou e o número de ônibus rodando nas ruas diminuiu. Então, quer dizer, que racionalidade tem esse sistema? Nós somos completamente irracional. E que existia políticos de todas as vertentes, desde o prefeito até o governador, a dizer que não, nós devemos ainda continuar a mobilizar esse sistema como se ele fosse o único possível, demonstra completamente a irracionalidade da política brasileira. Quer dizer, esse é um ponto que me parece fundamental. O outro ponto que eu gostaria de insistir: um novo modelo de mobilização política. Ao invés das palavras genéricas e da luta geral contra o capitalismo, nós encontramos uma forma muito mais efetiva, que é pegar um ponto que é a ponta do iceberg de todo o nosso processo de distorção social. Então isso tem força. Então quando, por exemplo, os ativistas do movimento Passe Livre insistem, não, mas nossa questão era muito clara, era 20 centavos mesmo, né, da tarifa e a tarifa zero, até chegar na tarifa zero. Isso me parece que é a estratégia fundamental daqui para frente. A estratégia fundamental. E um ponto que eu gostaria de insistir antes de terminar meu tempo é como isso inaugura uma nova forma de conflito. Quer dizer, eu percebo várias pessoas, de fato, com medo. Com medo porque eles descobriram uma coisa que é absolutamente inacreditável. Ou seja, a direita tem voto. Quer dizer, sempre teve. Se eles tiverem que botar 1 milhão de pessoas na rua, eles podem colocar. Mas isso sempre foi assim. E nem por isso a gente ficava com medo quando as pessoas apareciam na rua. Vocês esperavam o quê? Que a gente ia ser recebido com flores para todos os lados? Todo mundo fala, não, mas sempre foi isso que a gente esperava. É claro que com isso nós inauguramos um novo conflito político brasileiro. Mas agora o conflito se dá na rua. Ele não se dá às escondidas, ele não se dá mediado pela imprensa, ele não se dá nos gabinetes, ele se dá na rua. Eu diria mais, é na rua que ele vai ser resolvido. É lá na rua que ele vai ser resolvido. Por quê? É na rua que nós lutamos pela capacidade de mobilizar os significantes que vão aparecendo nos gestos de recusa. Por exemplo, só para terminar por aí. A questão da corrupção. Todo mundo fica pensando, a corrupção é uma pauta de direita, né? Eles vieram aqui com a história da corrupção. Desculpem, mas de onde saiu essa ideia de corrupção é uma pauta de direita? Quem foi que inventou essa história? Quer dizer, na verdade, é claro, todos vocês têm essa sensibilidade de perceber que o discurso da corrupção sempre apareceu por setores da imprensa que querem defender os seus amigos corruptos e corruptores, então eles vão focando em um outro corrupto que não é mais o seu amigo, certo? Quer dizer, você vai descobrindo esse jogo, bem desde a época do Chateaubriand, né? Você fazia aquelas grandes manifestações contra a corrupção, porque ele focava num sujeito que já não era mais um amigo dele, que era o corrupto mor, certo? Bem, esse modelo ele existe no Brasil, todos vocês sabem, sentem isso. Mas como é que a gente neutraliza esse processo? A gente neutraliza dizendo, não, corrupção não é a nossa pauta. Então essa não, falando, não, a luta pela corrupção é a nossa pauta, contra a corrupção é a nossa pauta, mas uma luta contra a corrupção ampla, geral e restrita, quer dizer, total. O Brasil vai ser muito melhor quando o último mensaleiro petista foi enforcado nas tripas do último mensaleiro petista. Para o qual a gente vai empurrar todos os empreiteiros, todos os banqueiros. Todos os jornalistas que tentaram canonizar o São Demóstenes Torres, né? Agora que estão aí fazendo a pauta de luta contra a corrupção. Eu diria, só para terminar, o seguinte: veja, não há nada de conservador em insistir que sim, nós queremos uma política jacobina da virtude, de um respeito absoluto por todo o bem comum. O respeito absoluto pelo bem comum.
Quer dizer, essa pauta é nossa, sempre foi nossa, não é deles. Eles usam essa pauta sempre para se autodefender, mas nós não usamos essa pauta para se autodefender. Nós usamos essa pauta para permitir o aparecimento de um novo tipo de política nos países. Muito obrigado.